O Kaiju número 8 chega com tudo na TV Atitude. Um grande anime desse ano que traz muita ação e monstros gigantescos. Episódio 0. Uma cidade parece ter um dia comum, mas um monstruoso surto marinho e começa a destruição da cidade. Um grupo de soldados aparece e luta ferozmente contra uma criatura. Após uma grande batalha, o líder do esquadrão lançou um raio poderoso que eliminou o monstruoso. Enfim, conhecemos nosso protagonista, Kafka Ibino, um simples trabalhador da equipe de limpeza de monstros, ou seja, ele e seus amigos precisam se retirar todo o podridão que restou dos monstros. Kafka foi colocado para limpar os intestinos, o que deixa muito irritado. Ao chegar em casa vê soldados pela TV que as pessoas amam os que viram antes, eles fazem parte das defesas contra kaijus e esse que nos foi apresentado é a terceira divisão de soldados. O líder que disparou o raio se chama Minashiro. Kafka se questiona o porquê dele e ela que eram amigos de infância estarem tão longe um do outro em relação aos afazeres de seus trabalhos. No dia seguinte Kafka conhece um novo trabalhador chamado Hino Ishikawa e que se tornam amigos devido às várias ajudas do prota ao jovem em seu trabalho com intestinos de monstros. Hino conhece a história de Kafka em ter falhado nos testes para a guarda contra os monstros, pois ele também deseja prestar a essa prova. No final do dia de trabalho eles já estão muito amigos e do nada encaram um kaiju. Kafka salva Hino e pede que o amigo vá em busca dos soldados, enquanto que ele vai fugindo do kaiju. Em um momento o monstro quase devora o prota, mas Hino salva e quando tudo parecia que ambos iam ser comidos, a capitã Mino os salva com potentes disparos de sua arma. Ambos precisam ser hospitalizados, principalmente Kafka. Enquanto passa pelos cuidados médicos, Kafka sonha com a infância ao lado de Mina e quando prometeram um ao outro de entrarem no esquadrão de defesa para salvar outras cidades e pessoas, pois o que viam em sua frente eram os escombros de sua antiga cidade. Episódio 02. Ao acordar conversa com um amigo e ambos se agradecem pela ajuda de hoje, mas Kafka apenas pensa na distância que está de Mina. O amigo diz que ele com tanta coragem precisa prestar a prova. Kafka acredita nisso e decide prestar o concurso. Nessa mesma hora surge um pequeno kaiju voador e diz que estava procurando por Kafka e ele entra dentro da boca do prota o transformando em um kaiju. Eles se assustam ao se encarar e um outro paciente do hospital liga para o esquadrão de defesa informando sobre o kaiju. Mina chama a terceira divisão sobre seu comando e vão em busca do monstro. Hino e Kafka fogem do hospital e eles notam o quanto o prota como o kaiju é forte. O prota agora sente muito medo do esquadrão de defesa o encontrar e querer o aniquilar. Durante a fuga outro kaiju aparece e eles veem que o monstro vai devorar inocentes. Kafka interfere e vence com um grande soco. Hino fica ao lado das pessoas, enquanto que Kafka explode o outro monstro. Após assustar a jovem criança que foi salva junto de sua mãe, a menina se enche de valor e agradece pela ajuda. Outro flashback aparece e Kafka lembra o quanto era feliz ao lado de Mina e que não entende quando foi que se afastaram tanto. Ele deseja lutar ao seu lado no esquadrão de defesa e que irá sim prestar o concurso. Com essas emoções tão fortes, ele consegue se transformar novamente em humano. Mina chega ao local e encontra a menina e sua mãe. A capitã diz que vai derrotar todos os kaijus e a menina pede que ela deixe viver o kaiju bondoso, pois sem ele, as duas não estariam vivas. Mina fica espantada com isso e o esquadrão de defesa nomeia o monstro de Kafka como kaiju número 8. Pois apenas os kaijus mais fortes ou que não foram capturados recebem numeração. Episódio 03. Na prova teórica Kafka e Hino foram aprovados, mas agora precisam passar pelo exame físico. No dia da prova conhecem uma jovem loira, Kikoru Shinomiya. Ela é rebelde e usando um traje especial joga o carro de Kafka da vaga de estacionamento que ela deseja ter. Ele coloca o carro em outra vaga como se carregasse uma folha de papel e acaba chamando a atenção dela. A prova física começa e Kafka está indo muito mal, pois ele não ter porte físico e idade para tal. Kafka está com 33 anos e é sua última oportunidade de entrar no esquadrão de defesa. O resultado é a posição 219 de 225 participantes, uma péssima marca. Conhecemos outros dois personagens nessa parte, os aspirantes Arushi Izumo e Aoi Kakugari. Agora é hora da prova prática e o vice-capitão do esquadrão é quem vai ser o responsável por esse teste,
seu nome é Soshiro Oshina. Agora com trajes especiais todos irão caçar e eliminar os kaijus e assim irão poder escolher os melhores. Esses trajes conseguem expandir as qualidades de cada pessoa que os usam. Por exemplo, a Aoi consegue 18% de melhorias, Kikoru impressionantes 46% enquanto que nosso prota fica em 0%. A caça começa e os aspirantes seguem para a vitória. Kafka reconhece o kaiju e avisa todos o ponto fraco que fica na barriga. Todos seguem o conselho e vão vencendo. Kafka é atacado por um kaiju e acaba quebrando uma das pernas. Mesmo assim ele continua lutando. Hino consegue carregar nos ombros Kafka. Episódio 04 Kikoru dá um show na prova e vence o kaiju mais forte. A prova é dada como encerrada, mas então surge um kaiju pequeno mas extremamente mais poderoso e fere Kikoru em gravidade. Temos um flashback com ela e sabemos de sua infância de vitórias individuais, mas seu pai pouco se importando para isso. Mina e Soshiro correm para o local para salvar os recrutas. Kikoru estava para ser devorada, mas Kafka aparece a consola e se transforma no kaiju número 8 e com um forte golpe o explode. Os capitães chegam ao local e não entendem tudo o que aconteceu. Todos os feridos são hospitalizados, inclusive o prota. Kafka recebe os agradecimentos de Mina pela ajuda na prova. Kikoru acorda do tratamento especial e responde ao vice-capitão que quem venceu o kaiju mais forte foi ela, tudo isso para proteger Kafka. Em um banheiro kaiju pequeno e poderoso que será chamado de kaiju número 9 ouve nas notícias que ninguém foi morto no exame e isso o enfurece. Ele consegue tomar forma humana e volta ao trabalho que é na mesma empresa de limpeza que o prota trabalha. Episódio 05 Os resultados dos exames chegaram e Hino foi aprovado. Todos os aprovados se reúnem na reunião junto dos capitães da terceira divisão. Kikoru recebe o Momengain pelo seu destaque na prova, mas ela sente que não merece, pois Kafka que foi o verdadeiro herói. Falando sobre o nosso prota ele chega atrasado ao local. Ele foi aceito como recruta e passará por um tempo de experiência para ser aceito em definitivo ao esquadrão de defesa. Soshiro foi quem o aceitou e dentre a experiência dele contra os monstros, o principal motivo é que o prota o faz rir muito com suas atitudes. Kafka diz que logo lutará ao lado de Mina e ela para não perder sua autoridade junto aos outros manda ele fazer 100 flexões. Koru almoça junto de Kafka e Hino e daí ele explica por tudo o que passou. Todos começam um arudo treinamento e subindo de nível com seus trajes, até mesmo Kafka que saiu de 0 para 1%. Eles se tornaram em um grande batalhão, com rivalidades saudáveis e lutando lado a lado para todos crescerem. Episódio 06 Em uma noite normal o alarme dispara e todos precisam atender ao chamado. A terceira divisão vai à luta. O kaiju parece um grande cogumelo que solta outros menores. São esses pequenos que Kafka e os demais deverão vencer, pois o grande kaiju será a missão da capitã. Todos mostram o quanto melhoraram e vão reduzindo as ameaças. Kafka descobre o ponto fraco dos monstros e como podem continuar a se multiplicar. O prota conversa com o vice-capitão e vê como ele é bom na luta corpo a corpo. Arushi e Reno acabam encontrando o kaiju número 9 e são feridos por ele após feroz batalha. Kafka aparece como o kaiju número 8 e soca sem dó o número 9 e o vence, mas os caçadores do esquadrão atrapalham Kafka e o número 9 foge. Kafka encara sem opção o vice-capitão. Kafka busca apenas se defender e após uma intensa batalha consegue fugir. Episódio 07 Após Arushi e Reno se curarem acontece uma festa para todos do esquadrão. Eles se divertem e ficam sabendo que Kafka foi aceito como soldado do esquadrão. Todos comemoram ainda mais. No outro dia o prota recebe de Mina o seu uniforme oficial. Ela o lembra do árduo caminho que ele terá até cumprir a promessa que fez a ela. O prota se anima e chama ela pelo nome o que rende a punição de 50 flexões. Em uma noite o prota encontra o vice-capitão treinando e ao conversarem, Soshiro conta que vai fazer picadinho do kaiju número 8. Kafka muda de assunto e agradece o voto de confiança nele para ser um soldado e o superior diz que a melhor forma de pagar isso é se tornando um forte defensor. O quartel é atacado pelos kaijus e isso não faz o menor sentido, pois eles não conseguem ter esse senso. Todos acordam e seguem para a luta, os kaijus são fortes.
Episódio 08. Os kaijus que atacam a base lembram pterodátilos e com a experiência em se livrar desses monstros. Kafka os reconhece e explica que os hábitos desses kaijus não são assim e que eles devem estar sendo comandados por algum outro mais forte. Surge o kaiju número 10 e luta ferozmente com Soshiro. Os outros kaijus parecidos com dinossauros possuem as costas como pontos fracos e Kafka repassa a informação a todos. A terceira divisão retoma o controle da luta. Episódio 09. Kikoru dá um show de exterminação com os demais sendo de grande apoio. Soshiro segue na guerra contra o Kaiju 10, na qual o vice-capitão sofre muito e fica a ponto de colapsar. Ele relembra de como era desde jovem o melhor com espadas e de como Mina o acolheu em seu esquadrão, pois ela viu nele o complemento que ela precisava nas batalhas, enquanto sempre foi depreciado pelos outros. Quando tudo parecia ser o fim do vice-capitão, um forte disparo de Mina o salva. Outros fortes disparos, a ajuda dos soldados e mais cortes do vice-capitão enfim trazem a vitória definitiva. Episódio 10. Vitória definitiva, tem certeza? Nada disso. Enquanto eles comemoram, surge uma grande bomba feita pelos monstros restantes que pode dizimar toda a cidade. É um ponto que não o que fazer, pois qualquer tiro aconteceria a explosão. É o fim de toda a base do terceiro esquadrão. Tudo encaminhava para isso, mas Kafka resolve salvar a todos e se transforma no Kaiju número 8 e com seu poder abrumador repele a destruição e salva a todos. A alegria se mistura com espanto e Kafka é preso. Episódio 11. Conhecemos o capitão-geral do Esquadrão de Defesa, Isao Shinomiya, o pai de Kikoru. Ele em reunião com os demais grandes soldados buscam o que fazer com Kafka. Todas as ideias deles são ruins e Isao decide que devem entregar o Kaiju número 8 a eles. Kafka fica preso e em sua transferência tenta falar com os capitães Mina e Soshiro, mas eles não querem falar nada com ele. Ao sair para perto do caminhão que levaria Kafka, os amigos de esquadrão fizeram reverência ao herói. Dentro do caminhão, Mina diz que se assustou ao ver o que ele era, mas que fará de tudo para o salvar. Contou também que todos o respeitavam muito e eram agradecidos por terem sido salvados por ele. O que realmente faz com Kafka cair em lágrimas é ouvir dela que ainda espera por ele para lutarem um ao lado do outro. Episódio 12. Kafka chega ao local designado e fica preso. Kikoru encara seu pai e eles discutem por Kafka. Em uma radiografia é mostrado que Kafka agora não possui mais um coração e sim um núcleo de kaiju. Todos os soldados do terceiro esquadrão são divididos nos demais grupos enquanto acontece a reforma de sua base. Os soldados fazem de tudo para conseguirem ajudar a Kafka. Isao enfrenta em uma luta o Prota. Uma batalha feroz e que o Kaiju número 8 fica fora de controle, pois como a arma de batalha de Isao é feita de um outro Kaiju muito forte, no caso o Kaiju número 2 que apareceu em 1972. Essa forte ameaça fez com que Kafka perdesse o controle de seu corpo, grandes e fortes choques de energia acontecem. Quando parecia que Kafka ia liquidar com Isao, ele sente em seu interior como se Mina o salvasse de se afogar e no instante final não ataca Isao senão a si mesmo, o que o tira do combate, não antes de gritar que ele não é o Kaiju número 8 e sim Kakebino. Ele desmaia. A reunião dos soldados mais gabaritados volta a acontecer e Isao retorna a presidir a mesa. Mina é convocada a depor sobre Kafka. Ela conta o quanto ele foi importante como soldado, como ajudou ao descobrir as fraquezas dos kaijus e principalmente como colocou o bem-estar de toda a terceira divisão em detrimento a ele próprio. Muitas semanas depois Kaka acorda e conversa com Isao. A decisão final é que Kafka é sim o kaiju e que o único que foi contra foi ele próprio. Assim Kafka será reintegrado ao esquadrão de defesa e lutará a favor dos humanos. Com tantas ameaças lá fora, eles não podem deixar de ter alguém tão poderoso assim fora dessa luta. Kafka diz que sente como um soldado e que vai lutar até o fim para provar isso a todos. Mina fica aliviada ao ser informada disso, assim como todos os soldados que vibram por Kafka continuar ao lado deles. Essa é a primeira temporada de Kaiju número 8. O mangá está insano e a TV Atitude espera com ansiedade a nova temporada de Kafka e seus amigos unidos para salvar o mundo dos terríveis kaijus.